Espero que vocês estejam todos bem na medida do possível, se cuidando da melhor forma possível também. E hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre uma coisa que às vezes deixa a gente meio confuso quando a gente fala sobre psicologia. No último vídeo que eu fiz, que foi com a Fernanda, eu falei bem no comecinho do vídeo que eu vou fazer essa série junto com ela e com outras pessoas também, falando sobre várias áreas diferentes. E quando eu falei isso, eu fiquei pensando, tá, mas será que todo mundo sabe que existem todas essas outras áreas em psicologia? Será que as pessoas sabem qual que é a diferença de área, linha, abordagem, técnica, ferramenta? Como é que funciona isso? Então eu vim aqui falar para vocês bem rapidamente, bem resumido e bem básico mesmo, qual que é a diferença de tudo isso que eu vou falar para vocês. Tá? Então, nessa série que eu vou fazer, além das áreas, eu quero trazer pessoas de linhas diferentes da minha e também técnicas diferentes das que eu uso junto nessa clínica que eu trabalho, tá? Então, o que acontece? Primeiro, vamos começar do macro e a gente vai para o micro junto, tá? Primeiro, macro. Áreas da psicologia. Para vocês conhecerem também um pouquinho de mim, eu falei já no outro vídeo para vocês, eu trabalho atualmente só com psicologia clínica. Psicologia clínica é bem aquele estereótipo da psicologia, do psicólogo sentado na cadeira, você sentado no sofá ou em outra cadeira, falando da sua vida e vocês dois fazendo essa sessão juntos em que a gente faz a nossa terapia, tá? Terapia vem mais da psicologia clínica. Então, essa é a psicologia clínica para vocês. É a área que eu trabalho e eu também trabalhei numa área que chama organizacional, também conhecida como psicologia do trabalho em alguns lugares. Psicologia organizacional é basicamente RH. Então, recursos humanos, quem já foi para recursos humanos ou conhece recursos humanos, provavelmente tinha alguém da psicologia ali, principalmente em empresas maiores, responsável por recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento de equipes e tudo isso, tá? Então, essa área organizacional, trabalhei nela por um bom tempo e é uma área que eu gosto, mas também tenho uma relação de amor e ódio com ela. Um dia eu vou falar mais sobre ela, vou trazer alguém para falar junto comigo sobre psicologia organizacional, ou pote para os íntimos também, psicologia organizacional e do trabalho. Existem outras N áreas na psicologia, existe a psicologia social, em que um psicólogo vai trabalhar nos CRAS, nos CREAS, CREPOPs, todos esses centros de assistência social, um psicólogo pode trabalhar. O psicólogo pode trabalhar na psicologia hospitalar, que assim como o nome fala, é dentro dos hospitais, junto com as famílias e com as pessoas que estão lá dentro, que estão doentes, que estão internadas no hospital, por seja qual motivo for. Existe a psicologia do esporte, que tem crescido de um tempo para cá, principalmente para jogos eletrônicos. Vocês que acompanham aí campeonato de LoL, muito provavelmente tem um psicólogo dentro da equipe de LoL também, assim como tem psicólogos em equipes de futebol, equipes de vôlei, equipes de basquete, tudo isso. Psicologia do esporte eu também quero chamar alguém que trabalha, que eu conheço, que trabalha com isso, para falar com mais propriedade sobre isso também. Existe também a psicologia escolar, que é o que a gente já viu com a Fernanda no último vídeo, e que vocês puderam ver um pouquinho de como que é o trabalho desse psicólogo nesse ambiente em que ele está colocado ali, né? O trabalho com os alunos, com as professoras, com os pais, tudo isso que ela colocou, que vocês viram lá. Se você ainda não conferiu, confere o vídeo que eu fiz com a Fernanda, que é muito interessante, que foi muito legal, e a experiência que ela passou para nós foi muito interessante. Tá? Então, essas são algumas áreas que os psicólogos podem trabalhar. Todas essas áreas são extremamente importantes, todas elas têm uma função muito legal. E se o psicólogo consegue se colocar nessa área, ele consegue fazer muita diferença. Beleza, então a área que o psicólogo trabalha é a abordagem mais ampla. Então, já que a gente está falando de abordagem, vamos falar sobre abordagem teórica, ou linhas. Vocês provavelmente já ouviram falar sobre psicanálise ou sobre psicanalistas, né? Psicanálise é uma linha da psicologia. Assim como eu tenho uma visão de mundo que pode ser moral, pode ser religiosa, pode ser que a minha família trouxe para mim, ou mesmo que eu fui criando ao longo da minha vida, assim é uma linha para um psicólogo.
Uma linha funciona como uma visão de mundo para ele, uma visão de homem, uma visão de sujeito, como o psicólogo fala, mas principalmente uma visão de homem. Então, a minha linha, ela se chama fenomenológico existencial. São duas linhas que trabalham em conjunto. Um outro exemplo que é bem famoso de duas linhas que trabalham em conjunto é a chamada TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Não é TCC de trabalho de conclusão de curso, embora as duas tenham a mesma nomenclatura, né? O mesmo jeitinho. Mas ela também é uma linha da psicologia e ela vê o homem um pouco diferente da linha que eu trabalho. Psicanálise é outra linha, existe uma linha chamada comportamental também, que vai ver de uma outra forma. Existe a Gestalt, que também está dentro da fenomenologia, que nem a minha. Existe a analítica, que veio do Carl Jung, que também é bem famoso, principalmente em meios esotéricos, meios astrológicos, o pessoal gosta muito do Jung. E existem outras N linhas teóricas, abordagens teóricas. Então, se você quiser saber, quando você for fazer uma terapia, se você quiser saber qual é a linha do psicólogo, você pode perguntar para ele basicamente qual é a sua linha ou qual é a sua abordagem. E se ele falar uma para você que você não conhece, você não tem obrigação de conhecer, você pode muito bem perguntar para ele o que quer dizer. Vários clientes que eu tenho já me perguntaram qual que é a minha abordagem, qual que é a minha linha. Inclusive, hoje eu tô com a minha caneca de psicologia para falar sobre isso. Então, vários clientes meus já me perguntaram qual que é a minha linha, e eu falo fenomenológico existencial. É claro que eles me olham com aquela cara de ponto de interrogação, me perguntam o que isso quer dizer, e eu explico para eles basicamente o que isso quer dizer. Eu vou conversar com vocês em outro vídeo sobre a minha linha. É claro que eu vou ser muito suspeita para falar sobre ela, porque, como eu falei, é a minha visão de mundo, é a minha visão de homem, então é a maneira que eu funciono e que eu vejo as coisas na minha prática profissional e na minha vida pessoal também. Então, eu vou falar sobre ela em outro vídeo, provavelmente até com a minha supervisora, que é muito querida para mim. Quero chamar ela para um vídeo para falar também para vocês sobre isso, tá? E entendam assim, isso é uma coisa que às vezes dá um pouco de dúvida nas pessoas que procuram terapia, principalmente vindo dos médicos. Eu já tive muitos clientes que vieram me procurar perguntando assim: eu fui no médico, fui no psiquiatra, e ele me recomendou que fizesse terapia na TCC. A pessoa não sabe o que é TCC, né? E o médico às vezes nem conhece outras linhas, ele não conhece a fenomenológica existencial. Ele deve conhecer a psicanálise porque é mais famosa, mas ele não deve conhecer as outras. Mas como ele conhece a TCC e provavelmente conhece pessoas que trabalham com aquilo, ele fica com aquela noção de que terapia só funciona com aquela linha. E isso acontece em todas as linhas, já aconteceu também com a minha linha também. Mas às vezes as pessoas indicam profissionais com linhas para você, como isso que eu falei de indicar alguém que trabalha com TCC, não exatamente conhecendo a linha, e também pode dar certo para ela, mas não dá certo para você. Entendam que quando a gente fala sobre terapia, a gente está falando sobre relacionamentos, tá? Então, assim como um relacionamento pode não dar certo, e pode dar certo com outra pessoa, assim é com um relacionamento com o teu psicólogo, quando você for fazer uma terapia, tá? Às vezes, psicanálise funciona para mim, mas não funciona para o outro. E tudo bem. Como eu falei para você, existem N linhas diferentes. Então, cada linha vai ter o seu encaixe ali, é como se fosse uma pecinha de quebra-cabeça. E você vai se encaixar com algum psicólogo, com alguma linha que seja melhor para você. Tá? Às vezes é um pouquinho de tentativa e erro, mas eu garanto para vocês que vale a pena vocês continuarem nessa jornada de acharem essa pecinha que falta para vocês. E por último, e não menos importante, né? Quando a gente fala sobre uma questão mais micro, então a gente falou de áreas, a gente falou de abordagens e agora a gente vai falar sobre técnicas, que é as ferramentas que o psicólogo usa dentro da prática dele, independente de qual área for, mas elas aparecem principalmente na clínica. Então, são as técnicas que ele usa para andar com você no teu caminho na terapia.
Algumas técnicas, uma super famosa, coaching. Coaching é uma ferramenta, é uma técnica. Ela nasceu na psicologia e ela se expandiu para outras N mesmo, áreas diferentes, N profissões diferentes, algumas de uma forma muito positiva, mas algumas de uma forma bem prejudicial. E é uma coisa que vocês têm que tomar cuidado, tá? Se vocês forem procurar um coach, por favor, garantam que ele é psicólogo, ou que ele é médico, ou que é nutricionista, mas tenham certeza de que ele é um profissional que sabe o que está falando, tá? Porque principalmente o coaching pipocou muito coach por aí, e ele vai trabalhar com a tua mente. Então você não vai colocar a tua mente na mão de qualquer um, tá? Até sobre isso de abordagens, áreas, técnicas diferentes, eu estou participando de um portal de podcast que chama Espaço da Conversa, e eu vou colocar o link aqui embaixo para vocês, se vocês quiserem acompanhar uma conversa que eu tive com a Letícia, que é a minha colega nesse podcast, e uma psiquiatra maravilhosa daqui de Ponta Grossa, a doutora Juliana, em que a gente conversou um pouquinho sobre essas técnicas utilizadas, qual que é a diferença do psicólogo e psiquiatra. Então, vou colocar o link aqui embaixo se vocês quiserem acompanhar também, tá? Mas voltando, nessa questão das técnicas, a gente tem muita nomenclatura diferente, muita coisa diferente. Então, eu vou colocar algumas para vocês que vocês podem ver. Já falei do coach, vocês podem ver hipnose. Hipnose é uma técnica também utilizada principalmente na clínica. Mindfulness, que também entrou mais nas notícias de um tempo para cá, também é uma técnica que se usa no consultório, uma técnica muito boa também, se for bem realizada. Muito importante também na terapia, para que você consiga seguir o teu caminho da melhor forma possível. Existe uma outra técnica que também chama EMDR, que é uma coisa mais nova, que começou de um tempo para cá. A própria utilização de florais também, tem psicólogos que receitam florais. Lembrando que psicólogo não pode receitar remédio, tá? A gente não pode receitar. A única coisa que a gente pode fazer é indicar florais, indicar remédios naturais e tudo isso. Quem vai te receitar um remédio sempre vai ser um médico, principalmente um psiquiatra, tá? Só para lembrar. E outra técnica, falando um pouquinho do meu trabalho, já que eu já falei qual área que eu trabalho, qual linha que eu trabalho, qual técnica que eu uso no meu consultório. Além de testes, além da própria terapia, que também é uma técnica e tudo isso, eu uso uma técnica que chama neurofeedback no meu consultório. Eu vou também fazer um outro vídeo, porque eu preciso mostrar para vocês o aparelho do neurofeedback, mostrar bem bonitinho ele para vocês. Mas basicamente o neurofeedback ele é muito bom para quem está tendo algum problema de atenção, de foco, de concentração, algum problema até de memória, a gente consegue trabalhar nas técnicas do neurofeedback. E você sempre vai ter um aparelho, pode ser uma coisa relacionada ao computador, pode ser jogos no computador, pode ser um aparelho físico, como que é esse que eu tenho, que eu vou mostrar um dia para vocês. Em que você vai ter esse realmente feedback, esse retorno de coisas que você está fazendo com a tua mente que estão causando alguma mudança no aparelho, tá? Eu sei que eu estou sendo bem vaga, mas é porque é muita coisa para explicar sobre neurofeedback. Então eu vou fazer um vídeo só sobre ele, falando um pouquinho da história dele, como que ele é usado, para que usa e para que vocês consigam entender um pouquinho melhor, tá? Mas também ele entra nesse rol aí de técnicas. Então, quando você vai principalmente para uma terapia, é importante você saber isso do teu psicólogo. Você já sabe que ele trabalha com psicologia clínica porque você está indo na clínica dele ou no consultório dele. Mas procura saber qual que é a abordagem dele, qual que é a linha dele, quais que são as técnicas que ele usa. Porque, como eu falei desse relacionamento, aí que você vai ver se realmente vai dar certo, né? Se ele vai falar para você da linha dele e você vê assim que já não gostou muito, que não se interessa muito, lembra, você está conhecendo esse psicólogo, né? E ele está conhecendo você. Então, é importante você conhecer essas questões dele para você entender melhor aonde que você está indo, aonde que você está entrando. Se você já vê que você não gostou muito do que ele está te falando, vai procurar outro. E se você vê que gostou, ótimo, maravilha, continua que pode dar certo. Beleza? Espero que eu tenha conseguido falar para vocês basicamente qual que é a diferença nessas áreas, nessas linhas e nessas técnicas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, as minhas redes sociais estão na descrição, o meu contato está aqui também.
E vocês podem fazer perguntas aqui nos comentários também, se quiserem falar comigo no Instagram, no Facebook, enfim. Podem me procurar, que a gente continua a conversar. Beleza? Um beijo para vocês, se cuidem e sempre lembrem de serem gentis.